Olá pessoal, tudo bem com todos e todas? Nesse vídeo eu tô aqui para compartilhar com você uma visão minha a respeito de alguns debates relacionados com a CNV que eu tenho presenciado aí ultimamente. Eu já acompanhava em alguns grupos sobre o tema e fora desses grupos também, pessoas tentando delimitar o que um estudante ou participante ou qualquer pessoa que tem contato com o trabalho do Marshall poderia ou não fazer, deveria ou não fazer. Do tipo, não é possível que alguém que faz parte do grupo de comunicação não violenta esteja pensando esse tipo de coisa. Ou você não entendeu nada do que é CNV. Na maioria das vezes, eu me sinto alinhado com essas declarações que parecem indignadas, assim, elas fazem muito sentido para mim. O problema é que, ao meu ver, é muito complicado exigir um comportamento homogêneo de um grupo, seja ele qual grupo for. E se for um grupo de 30 mil pessoas, como é o grupo de discussões em português da CNV no Facebook, a coisa fica um pouco mais difícil, né? Eu me lembro lá atrás, quando eu fazia parte do grupo de jovens da igreja, sempre entrava gente nova que logo saía com esse tipo de pensamento. Olha só, um grupo de igreja, um grupo de jovens não pode permitir tal comportamento ou tal atitude, ou pessoa que está lá na igreja é muito hipócrita porque está lá rezando e quando sai de lá está fazendo tal e tal coisa. Pensando no conceito da CNV mesmo, isso se trata infelizmente de um rótulo, e é um rótulo que nos coloca na posição de pessoas exigentes, do tipo, como médico você deve ter hábitos saudáveis sim, porque como você vai recomendar isso para outras pessoas? Parece muito problemático, sabe? Quando a gente tenta reduzir as pessoas dessa forma. Eu vejo isso pensando na CNV mesmo como um comportamento alienante, ou seja, um comportamento que nos coloca distante, né, da realidade que a gente está inserido. Né? Coloca a gente com uma percepção alheia mesmo ao que acontece, à complexidade e subjetividade das coisas. As pessoas que estão hoje em contato com a CNV foram criadas no mesmo sistema racista, machista, elitista, homofóbico, enfim, que todos nós fomos criados e que todos que estão no mundo lá fora também foram, enfim. São pessoas que talvez, e esse talvez assim é uma expectativa minha, que por estar próximas da CNV, talvez estejam buscando alguma coisa diferente dessa criação, dessa doutrinação mesmo que a gente é colocado sob desde cedo. Mas se elas realmente estão buscando isso, eu não sei de que maneira, em qual nível elas percebem isso, de que forma, como interpretam, como vivem, como sentem a CNV. Eu não tenho a menor condição, né, de querer colocar todas essas pessoas no mesmo bloco, ou esperando um mesmo pensamento, uma mesma atitude, enfim. Né? Eu já vi muitos rótulos desse tipo sendo usado como grandes forças de deslegitimação de grupos, inclusive de movimentos sociais que eu julgo como importantes. Assim. Eu fico muito triste quando vejo isso acontecer e mais triste ainda quando eu percebo que esse é um tipo de pensamento assim, que cola muito rápido, sabe? Se espalha com muita facilidade. Ainda pensando no conceito da CNV, assim, ela nos convida a, quando a gente está rotulando e exigindo, a olhar para dentro da gente mesmo e perceber os nossos sentimentos, as nossas necessidades, perceber tudo que nos faz humano que está nos levando a esse tipo de julgamento. E a partir daí, se for possível e se a gente tiver disponibilidade mesmo, a buscar tudo que faz humano no outro, o sentimento, a necessidade dele, e disso, né, fazer do conflito uma força de ação. E isso é muito interessante, é isso que move. Então, se a gente está no grupo, né, com todo mundo num pensamento alinhado, as possibilidades se reduzem, né? Então a gente pode ver o conflito, a gente tem a opção de escolher ver o conflito como uma oportunidade maravilhosa mesmo de caminhar. Mas assim, né, essas pessoas que se indignam, às vezes até se retiram do grupo mesmo, eu vejo uma necessidade muito forte assim, de coerência, né, de apoio, de grupo mesmo, de comunidade, né, de compaixão uns com os outros, de empatia,
né? E às vezes eu não sei, assim, eu só posso adivinhar e tentar me conectar mesmo, mas às vezes a pessoa esperava, né, de por estar naquele ambiente da CNV, que ela poderia encontrar isso com mais facilidade, e muitas vezes até pode, mas assim, é uma expectativa que pode ser frustrada também, né? Parece também que não é só sentimento de frustração ou raiva, às vezes é um sentimento de dor, né? Às vezes uma palavra do outro atinge, e uma palavra que atinge dentro de um grupo de CNV às vezes pode ser muito mais dolorida, né? Porque, né, às vezes palavra que a pessoa ouve desde sempre, né? E aí chega ali num lugar que ela acha que é diferente e acaba ouvindo aquilo de novo, aquilo sendo repetido. Eu imagino, né, assim, é só a minha tentativa mesmo de estar próximo, né, de entender mesmo. Eu fico tentando fazer, assim, essas construções mesmo, mas eu prefiro escutar, né, de quem está disponível mesmo a falar, de quem tá precisando de falar, né? Mas eu percebi também muitas vezes, né, as pessoas precisando se retirar mesmo do grupo, se retirar daquele ambiente, se reorganizar, né, ajustar as suas percepções, as suas expectativas, e isso é super válido, assim, é perfeitamente aceitável, sabe? Porque, assim, também eu percebi que algumas pessoas ficavam chateadas, assim, quando alguém decidia se retirar, né? E aí ficava aquela troca mesmo de acusações, né? Então, se a pessoa precisa se retirar, que legal que ela conseguiu perceber essa necessidade dela, né? E conseguiu dar esse passo mesmo do autocuidado e da autoempatia. Mas assim, eu faço esse vídeo mesmo para deixar um convite, né? Se for o caso, né, de você ter se sentido machucado dentro do grupo, precisar se afastar, eu queria te convidar a fazer isso sim, mas assim, conectado com os seus sentimentos, suas necessidades, né? Evitando mesmo, tentando evitar, né, na medida do possível, categorizar o grupo em alguma coisa assim, né? Reduzi-lo em uma caixinha e acabar assim contribuindo para a deslegitimação, para uma força de deslegitimação do trabalho do Marshall, né? Que é um trabalho que a gente gosta muito e vê muito sentido. Não se trata de um grupo de CNV, né? Mas sim, e antes de tudo, um grupo de pessoas, de gente que tem medo, que tem frustrações, que tem histórias, que se confunde, que se perde. Eu também gostaria, assim, e o principal, eu gostaria mesmo, assim, de me colocar inteiramente disponível para te escutar, assim. Você que passou por isso, eu gostaria mesmo de saber de você, tá bom? Assim, pode me mandar uma mensagem, pode pedir meu WhatsApp, eu envio também, tá? Tô super disponível e sigamos, né? Assim, continuamos na luta aí, tentando fazer do mundo, né, um pouquinho mais parecido do lugar que a gente gostaria que ele fosse, beleza? Obrigado por ter chegado até aqui e um grande abraço.